Estamos começando mais um Juntos, a gente podcast. Hoje recebendo aqui nosso amigo João Pires, presidente do Sindicato dos Sapateiros de Parobé, também da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Calçado e do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que vai ser uma grande conversa. Já quero convidar todos vocês para curtir e compartilhar esse conteúdo conosco. Afinal, o João é um cara que tem toda essa construção, essa caminhada em defesa do setor coreiro calçadista, que é o setor majoritário no emprego e no desenvolvimento econômico na nossa região, aqui no Vale do Paranhana. Tenho certeza que vai ser um grande papo aqui com o João. Então tá, estamos hoje aqui, muito lisonjado pelo aceite de estar conosco. Um cara que eu acompanho há bastante tempo a trajetória, tem uma história, uma construção, uma militância. João Nadir Pires, João Pires, presidente do Sindicato dos Sapateiros de Parobé e também presidente da Federação. Como é que se pronuncia aquele emaranhado de letras ali, que eu não quero falar errado, vou deixar para ti. A gente tem ali a Fectivergs, né? Fectivergs. Para falar o nome certo, nós vamos chamar de Federação dos Trabalhadores das Indústrias de Calçados e do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul. Ah, mas viu que eu não estava tão enganado de pedir para tu pronunciar, porque eu iria me atrapalhar aqui no início. Estava na linha. Então quero primeiro agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Eu respeito muito o teu conhecimento e o teu acúmulo de vida, de militância, de trabalho e de resultados na defesa do setor coreiro calçadista, especialmente do trabalhador da indústria do calçado aqui no Rio Grande do Sul. Já vou pedir a todos aqueles que nos assistem também, que curtam, que compartilhem. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, porque eu venho aqui muito para aprender. Toda vez que eu converso contigo, eu tenho essa sensação, sabe aquele do aluno que senta perto do professor e presta atenção no que ele fala? É assim que eu me sinto quando eu converso contigo, porque tens uma experiência, uma construção que faz que a gente sinta vontade de ouvir e de aprender. Eu começo, João, falando um pouco dessa história do setor coreiro calçadista aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um grande boom, né, ali nos anos 70, 80, onde nós atuamos aqui no Vale do Paranhana como um grande atrativo para a mão de obra. Muitas pessoas passaram a morar no Vale do Paranhana atraídas pela mão de obra abundante que o calçado necessitava. E depois disso tivemos algumas crises, a crise ali dos anos 90, né, anos 90, anos 2000, depois disso pequenos ensaios de retomada, mas me parece que desde aquele auge ali até metade dos anos 90, nós nunca conseguimos retomar aquele patamar. É isso mesmo? Bom, primeiro eu quero te agradecer aí os elogios, mas eu até posso falar um pouco com um pouquinho de conhecimento e experiência dos meus 27 anos de chão de fábrica, né, onde atuei como sapateiro, e estou atuando no movimento sindical em defesa desse setor, em defesa dos trabalhadores, lógico, né, no primeiro plano, mas também olhando para as indústrias, né, nós precisamos ter indústria forte, que gere emprego, e precisamos do emprego, né, para que as famílias, não só aqui em Parobé, mas em todo o Vale do Paranhana e Vale dos Sinos, elas também possam continuar aqui, né? Porque esse vale aqui produz 36% do calçado feminino no Brasil, né? Então, produzido aqui no nosso vale, então isso tem uma importância muito grande, né? E temos grandes profissionais dentro das empresas, e sem contar aqueles que estão fora, que estão aposentados, porque assim, na indústria calçadista, teve gente que começou a trabalhar com 12 anos, 13 anos, né? Então tem muito professor em casa aí, até quem sabe esperando uma oportunidade, né? E esse vale aqui pode ser melhor ainda, porque assim a gente perdeu muito por descuidos de governos, eu digo assim, numa crítica bem direta, né? sem nenhum tipo de intenção de ser agressivo, mas convicto, né, que aquele crescimento ali dos anos 80, 90 e poucos ali, a gente teve um grande prejuízo com a ida das empresas para o Ceará, para a Bahia, para o Sergipe até mesmo, né?
E depois a gente começou a perder até para Santa Catarina, que não sabia fazer sapato como nós aqui, né? Mas os profissionais hoje, por exemplo, da cidade de São João Batista, aquela região ali, só de Parobé são mais de 1.500 pessoas que se deslocaram ali para aquela região. Então, eu penso que aqui ainda há tempo de, com vontade política, com representações fortes, né? E também oriunda um pouco dessa essência desse lugar que se sabe fazer sapato, promover uma mudança de visão, de consciência, né? Fazer aqui, por que não, né? Uma faculdade do sapato, né? Hoje, por exemplo, nesse momento está faltando mão de obra qualificada nas indústrias, né? Mas por que isso? Porque muita coisa aconteceu, né? O tempo nosso aqui eu acho que é curto para falar em detalhes, né, do que aconteceu, mas assim, salário da indústria calçadista nunca foi um grande salário. Não vamos nos enganar aqui e dizer, não, lá atrás era muito bom, não. Já foi melhor, depois as crises foram acontecendo, então ficou menos atrativo, né? Mas é uma indústria que emprega a família e a gente tem que valorizar isso. Eu conheço pessoas aqui em Parobé, conheço em Igrejinha também, que é município vizinho aqui, de famílias que construíram a sua vida, né? Todos com a sua casa, com o seu carro, uma boa qualidade de vida, trabalhando na indústria. A mãe costurando, a filha também foi lá para a fábrica, o filho também, e o pai, aquele conjunto de família trabalhando e juntando o que ganha para construir coisas boas, né? Interessante tu falando aqui, vem um filme na cabeça, né? Porque de fato são tantos assuntos e tantas possibilidades da gente abordar o assunto, mas eu te ouvindo aqui falar, lembrei de um ditado que diz que o santo de casa não faz milagre, né? Eu acho que nós geramos aqui um arranjo produtivo local, baseado na produção calçadista, onde nós nos tornamos especialistas, formadores de mão de obra, fazendo aí, tu mesmo mencionou 36%, mas acho que já foi até um percentual maior do calçado, claro que foi feminino. Maior, né? Hoje nós somos ainda a maior produção de calçados no Rio Grande do Sul, mas já não é São Paulo o segundo, né? O Ceará e assim vai, né? A produção aumentou muito lá. Só que ao mesmo tempo que nós produzimos isso, me parece que as políticas públicas não olharam isso com o devido zelo. Porque nós não protegemos esse arranjo produtivo local, nós não acarinhamos esse arranjo produtivo local para que ele pudesse frutificar, crescer e se consolidar aqui. Nós exportamos muito conhecimento, exportamos muita mão de obra e não nos preocupamos, mesmo diante das crises mais ferrenhas, em oportunizar que os empregos, os empreendedores e toda essa cadeia produtiva se sentisse à vontade de se desenvolver e permanecer no Rio Grande do Sul e muito especialmente no Vale do Paranhana. Eu acho que essa história, essa ligação que nós temos com o calçado, João, ela é quase que epidérmica, né? Porque quem conviveu, quem viveu, quem se desenvolveu aqui no Paranhana, quase que tem aquele cheiro de cola e couro nas narinas, né? Eu estava aqui pensando na história da minha família, né? Meu avô teve uma empresa de calçados. Meu avô Verno Miller teve uma empresa de calçados Sorup. Também nessas idas e vindas começou e não conseguiu manter a sua empresa. O meu pai e a minha mãe, quando se conheceram e se casaram, eram ambos empregados da indústria de calçados. Depois, com essas coisas da evolução e do andar da carruagem, com as decepções também das oscilações de mercado, meu pai também teve uma empresa de calçado que não conseguiu mantê-lo depois de um tempo. E mesmo eu, fazendo as memórias das minhas primeiras experiências de trabalho, se é que dá para chamar assim de um trabalho mais efetivo, mas as primeiras memórias que eu tenho são de dentro de uma pequena empresa de calçados do meu tio, do Hernani Miller, que ele tinha uma pequena empresa que fazia pantufas. E a minha função, eu ia lá, claro que eu ia lá muito para ficar com o meu tio também, que era um cara muito agradável, um cara que eu sempre gostei muito. Mas eu acabava ajudando um pouco. Na época se fazia grude, já viu aquele sim. O cozido do grude? Aí nós passávamos grude na pantufa, que era feita do avesso, e virava o colarinho dela para ela ficar apeluciada por dentro. Então todos nós temos uma experiência com o calçado, mas nós não cuidamos desse arranjo produtivo local e parece que não geramos uma perspectiva para os dois lados, né, João? Eu acho que isso é interessante
da gente poder fazer as correções de rumo. Para os dois lados. De um lado, para o empregador, que muitas vezes se sentiu atraído por uma legislação mais benéfica, mais atrativa, uma linha de crédito melhor, um carinho melhor, um contato melhor para ir para outros estados. Mão de obra barata. Mão de obra barata. Principalmente a mão de obra barata. Né? E de outro também, João, e aí eu acho que é um assunto interessante. Hoje nós não criamos um atrativo para que as futuras gerações que estão vindo, também se sintam atraídas para vir para o calçado e de sentir uma perspectiva de vida e de carreira dentro da indústria, né? E isso aqui eu já ouvi diversas vezes, por mais que a gente saiba que o salário nunca foi assim tão maravilhoso, mas eu sempre escutei, eu acho que tu com a tua experiência pode colaborar, de, bom, meu pai e minha mãe se casaram nos anos 70, eram ambos empregados de indústria de calçado, e eles compraram um carro, compraram um terreno e construíram uma casa. Com as perspectivas de hoje, isso é muito difícil de nós conseguirmos pensar uma família que ambos empregados da indústria de calçados consigam pensar que ambos trabalhando no calçado, comprem um carro, comprem um terreno e construam uma casa. Não te parece que a gente não cuidou dos dois lados, não cuidou de ser atrativo para o empregador e também não cuidou de ser atrativo para o empregado? Eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que o trabalhador não tem muito o que pensar. Ele está atrás de uma vaga de emprego e sustentar a sua família, né? Isso é o que vale para ele. E a sua dedicação, o profissionalismo e o ensinamento que passa para os filhos faz com que, através da renda da própria família, ele consiga. Até porque hoje é muito mais fácil financiar um veículo que anos atrás, né? Tá mais fácil financiar uma moto, qualquer um veículo aí. Agora, em relação à questão do empreendedor, eu acho que aí a grande falha é dos próprios, né? Que há um pouco de desunião ao longo do tempo, eu percebo isso, né? As empresas têm um cuidado, cada um com a sua empresa, né? E aqui não desqualificando nenhum, né? Porque tem as qualidades, e tanto que a gente tem aí uma preferência nesse momento, inclusive nas exportações, pela qualidade que se faz aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, aí está um conjunto de coisas boas, né? Do empresário, né? que faz, que tem esse cuidado, e dos trabalhadores que têm essa qualidade toda. Agora, quando a gente dá uma olhada assim para a esfera dos governos, o que fizeram por esse setor, eu tenho certeza absoluta que se criticassem as saídas de empresas que saíram daqui por ineficiência dos governos e falasse menos da Ford, né, porque a Ford, o Rio Grande do Sul perdeu por uma questão aí também ideológica, né? Mas assim foi muito mais lamentado porque não teve os impostos da Ford do que os empregos gerados, né? Sim. Não é tanto emprego assim. Agora, a indústria calçadista não, essa emprega famílias inteiras, né? E quantas empresas saíram daqui sem ter onde chegar no governo? Eu lembro disso. Eu estou presidente de uma federação lá, mas fui vice-presidente do cidadão que foi deputado estadual, e por muitas vezes as reuniões de temática do setor, enfim, eu estive nas esferas de governo e percebia o desconhecimento de alguns técnicos de governo, não vou falar de nome aqui, mas assim, não sabendo nem quantos trabalhadores tem no estado a indústria calçadista, né? Então, eu lembro de um estudo do Diese que a gente levou para uma reunião que chamou bastante atenção, porque mostrava ali até a mortandade em alguns municípios, né, escolaridade e tudo mais. E vê que é tão importante a indústria calçadista que não exige escolaridade, né? Hoje, um pouco mais, porque tem o computador também, tem a produção que tem que imprimir, mas assim, a tecnologia não chegou do tamanho que chegou em outras empresas, em outras atividades. A indústria calçadista chega um pouco menos, porque o serviço é artesanal. Ele é mais manual, né? Ele é mais artesanal. Então, assim, é uma indústria de segurar ela de qualquer jeito num estado como o nosso, que tem regiões, né? Nós estamos aqui, nesse momento, numa cidade que 78% da arrecadação do município ainda vem da indústria calçadista. Essa indústria que já perdeu muito, né? Algumas faliram, outras tiveram, né, a não sorte também poder continuar, porque não quer dizer, porque uma empresa fecha, não quer dizer que todo mundo é ladrão, desonesto, né, desvia. Não. Tem situações que
o empregador não consegue mais dar a volta e o salário tem que pagar todos os meses. E o Brasil passou por muitas oscilações também dentro das suas políticas econômicas, né? A previsibilidade não é uma das nossas melhores características, digamos assim. E o próprio fato, Jefferson, de a gente aqui, no Rio Grande do Sul especialmente, a cada 3 meses está lançando novos modelos no mercado. A gente faz a moda aqui, né? E isso os outros países não conseguem, né? A China, que é esse monstro, que é o maior, né? Hoje, né, o concorrente maior a nível de exportação e tudo, não consegue ter essa facilidade, né? E tem levado muita gente boa, que como tu falaste antes, né? Perdemos profissionais, nós temos cortadores, na China nós temos modelistas, inclusive, que passaram por cursos no Sindicato dos Sapateiros aqui em Parobé, que estão na China, né? Tinha uma agência em Novo Hamburgo, não sei se não tem ainda, que seleciona trabalhadores, né, dessa qualidade, com essa capacidade para ir para o mundo ser concorrente nosso. E aqui o que se faz, né? O que se faz aqui? O que se fez? Quando aconteceu aquela avalanche de empresas indo para a Bahia, especialmente, nenhum governo fez nada. Absolutamente nada, né? Assistimos passivos. Porque assim, as notícias de jornais eram que assim, 10 anos sem imposto disso, pavilhão, isso e aquilo. E assim, máquinas, tu enche uma carreta de máquina e leva, né? A indústria calçadista se leva máquinas para tudo e qualquer lugar com muita facilidade, né? Porque não são máquinas tão grandes, né? Então se teve muita negligência com esse setor aqui, e que eu espero que essa nova onda de crescimento agora, né, com exportações, com mercado interno, as empresas cada vez cuidando mais da qualidade também, que é uma exigência, né, o mercado global exige uma qualidade diferenciada, né. Eu penso que aqui a gente está com tudo na mão para não só manter, para crescer mesmo. Agora, tem umas coisas mais malucas aí que dá para fazer também, que aí não depende, né? Não é os trabalhadores que vão ter iniciativa, mas assim, eu vejo que cabeças pensantes como a tua aí pode desenvolver aí ao longo de um curto espaço de tempo alguma ideia de uma unidade maior até mesmo entre os municípios, né? E que se possa aqui a gente valorizar essa mão de obra. Como eu falei antes, né, tem aposentado em casa que são professor, podia estar aí numa oficina, numa pequena escola de sapateiros, na igrejinha, lá em Três Coroas, lá em Sapiranga. Formando a mão de obra que falta, né, para as empresas. Então, assim, eu estava fazendo um relato, antes aqui de nós começar a gravar o podcast, que seguido pelas funções que a gente ocupa, seja antes quando estava com o deputado Dalciso, seja agora na Prefeitura de Taquara, seguidamente empresários nos procuram com a perspectiva de abertura de negócios, e agora de alguns tempos para cá isso tem acelerado mais, o que nos deixa feliz, porque a gente vê o calçado florescendo, floresce toda a nossa região, né? Sim. Nossa região ela floresce junto com o calçado, mas de cada 10 que conversam comigo, os 10 têm a mesma deficiência: mão de obra, a dificuldade de atingir os níveis de produção exigidos, porque tem dificuldade de cumprir os seus trilhos, de ter uma mão de obra firme, qualificada, assim, conseguem alguns, não conseguem outros, e ao mesmo tempo a gente com os professores em casa, né? É verdade. Não, e assim, ó, como o momento já é outro, né? As empresas estão não vou nem falar de lucrando, porque assim, teve anos aí terríveis. Passaram uma pandemia muito difícil, também, né? Mas você tem que olhar também para a valorização desse trabalhador, que é, vamos dizer assim, que é top, né, essa qualidade, procurar ali incentivar também para que eles sejam um espelho, né, para que as pessoas que estão do lado ali, porque o melhor professor, às vezes, para quem não tem profissão, é olhar para quem sabe trabalhar, né? É o colega. É o colega. Então, mas tem que criar mecanismo para isso, né? E eu não vejo assim, dificuldade para esse tipo de situação. Só que tem que ter uma organização, tem que ter uma iniciativa da referência, especialmente da empresa, né? Porque aí acontece, né? Isso é... Agora,
precisamos também, sem dúvida, eu estou falando aqui da indústria calçadista, que é a que eu conheço um pouco mais. E que é aquela majoritária na nossa região. Agora, também. A região também tem que se desenvolver com outras atividades profissionais para que não seja tão dependente, como o Parobé é, né? Agora, nesses anos que eu estou no movimento sindical, eu já participei, por exemplo, de uma audiência pública em Taquara, não vou dizer o nome do deputado, mas um deputado que não é da nossa região. Eu não sei se o Vanderlei não estava lá, mas assim, quando ele discursou que a região tem que esquecer o calçado e abrir para outras atividades, eu pedi a palavra. Não aceitei, né? Porque assim, se é o que melhor a gente sabe fazer, vamos esquecer isso? Não, né? Agora, tu vê, é aquela história do santo de casa não fazer milagre, né? Será que alguém teria coragem de dizer para Pernambuco esquecer a cana-de-açúcar? Para Bento Gonçalves esquecer o vinho? É tão interessante, né, vir numa região que tem a principal cadeia, o principal cluster produtor de calçado feminino do Brasil e dizer para o cara esquecer o calçado é audacioso, né? Não deixar aqui nome, né? Não vou fazer isso. Não é a intenção também. Mas o deputado não é do Vale dos Sinos nem do Vale do Paraíba. Não é mais deputado hoje, né? Mas na época ele ia criar um fato aqui, né, trazendo um outro discurso e desqualificando algo que é a essência nossa, né? Mas aqui mesmo em Parobé, voltando um pouquinho para o nosso chão aqui, quando a Zalé deixou de produzir aqui, teve discursos aqui, também políticos, né, dizendo que era bom mesmo que fosse embora, que estava ameaçando muito, que se ia abrir a oportunidade de outras empresas virem para cá, né? Não, a gente deve abrir oportunidades de outras empresas virem para cá, mas valorizando e incentivando aquilo que nós já temos e que funciona e que gera muito emprego. Tu sabe que uma das visitas que eu fiz mais impactantes foi quando eu fui numa empresa que produz bebida, refrigerante, porque você vai num pavilhão enorme, gigante, e que você praticamente não vê nenhum ser humano trabalhando. Eu me assustei quando em São Paulo visitei uma fábrica têxtil, eu vi isso. E aí você vai num pavilhão, numa esteira de produção de calçados, um pavilhão pequeno, pessoas lado a lado, trabalhando, vê gente. E isso tem um potencial de desenvolvimento indireto, porque isso também é verdade, né, João? O salário do empregado da indústria de calçado, ele volta quase que integralmente para o comércio local. Porque como não é um salário tão alto, ele não vira poupança interna, né? Ele vira aqueles gastos, ele é o dínamo da economia, né? Sim, não, e as pessoas, né, a gente que mora em cidade pequena sabe, né? A gente compra até no caderno em algum lugar ainda, né? Enfim, isso... Ainda tem, né? Então fica realmente na cidade. E é importante que dê uma olhada para isso, né? Para a raiz disso tudo, para a valorização... E saber pensar, né? Não botar muito assim uma exigência imediata, mas fazer acontecer. Eu vejo que nós temos um desafio muito grande, viu? Durante muito tempo a política agiu para tentar dividir as pessoas, né? Para tentar dividir os interesses, como se todos nós não quiséssemos a mesma coisa, que é o bem comum e que é a felicidade humana. Acho que eu me vejo muito assim, João, como alguém que tenta ter ao menos a capacidade de unir, de dialogar e de conseguir encontrar caminhos, porque no fundo, todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos a felicidade das pessoas, que as pessoas possam viver, criar seus filhos e serem felizes onde elas gostam de estar. E eu acho que pensar no desenvolvimento da indústria do calçado, da melhor qualidade dos empregos do calçado, na maior quantidade de empregos para as pessoas, isso tudo nos une. Isso tudo nos une. Com certeza. E o emprego também, eu não considero assim, a qualidade do emprego só o salário, né? As pessoas precisam de bons ambientes de trabalho. Até é importante que frisar isso, porque às vezes parece... Eu gosto muito de usar essa expressão qualidade do emprego. E quando eu falo isso, não é só salário. Não é. Aliás, eu acho que o salário talvez nem seja o principal elemento, pelo menos quando eu falo em qualidade do emprego. É um emprego que o cara se sinta bem, que tenha acolhida, que tenha um espaço para uma mãe amamentar o seu filho de forma adequada, que tenha eventualmente um conforto térmico, né? Que tenha eventualmente um conforto acústico, que tenha também, João, uma perspectiva de crescimento para você poder olhar para aquele ambiente de trabalho e dizer, olha, eu estou aqui, perdão, meu salário tá, mas eu gosto, estou aprendendo, mas eu posso chegar aqui.
eu posso dar aquele outro passo, porque o ser humano também é movido a sonhos, né? É verdade. Eu acho que essa qualidade do emprego, seja no setor público, seja no setor privado, é isso. É você se sentir bem ali onde você está trabalhando, você vê uma perspectiva para o seu futuro e para o futuro dos seus através daquele emprego, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. As mães, especialmente, né, que é uma categoria, por exemplo, nós em Parobé, que é o último levantamento, a gente tem 56% de mão de obra são mulheres, né? Olha aí. E qual é a empresa que... Te falei que tu é o professor, eu vou aprendendo. Qual é a empresa... Não, esse é o Diese. O Diese é teu professor. Que pesquisa para nós isso. Né? Mas assim, ó... E qual é a empresa que tem uma creche aqui? A não ser a Vulcabras Azaleia, que é dos tempos da Azaleia, né? Hoje, a creche conveniada com o município atende ali 400 crianças, né? E... atualmente há uma preocupação, né? E aí a gente tem que reconhecer que as creches aumentaram, as contratações de creches particulares, enfim, houve de um meio ano para cá uma preocupação grande do atual prefeito, que melhorou muito isso, né? Mas assim, sempre foi uma carência ao longo desses 40 anos de existência de Parobé e as creches, isso ficou sempre em segundo plano. Não entendo por quê, porque a gente já teve prefeita mulher, a gente já teve muitas situações assim que poderia, né, servir como motivação, né, para ter um olhar especial, um olhar diferente. Então, mas enfim, estamos a tempo ainda, o município é novo, né? Sempre há tempo, né, João? Enquanto a gente está vivo, está com energia, está pensando e dialogando, sempre tem tempo para corrigir os rumos. João, não quero apressar mais o teu tempo, eu sei que tu tem um horário limitado. Eu quero te agradecer mais uma vez. Mas o meu horário aqui é um compromisso, hoje eu assumi o compromisso, como faço seguidamente quando eu estou aqui, estou quase todos os dias, de pegar meu pequeno na creche, né? Porque eu tenho um pequeno de 3 anos e 8 meses e eu tenho que pegar ele antes das 6, então até chegar lá... Vai dar tempo. Mas eu queria... Mas eu fiquei muito feliz assim, de receber o convite, de poder bater um papo contigo e de saber também que teu projeto é grandioso, né? E que tu tem um olhar muito de preocupação com a educação, com o emprego, com a qualidade do emprego, com o crescimento da região. Então eu me sinto muito bem aqui, nesse bate-papo aqui, rápido que a gente faz, mas eu gosto de um bom papo e de gente que olha no olho, né? Porque a gente está cansado assim, de algumas coisas viciadas por aí que não traz conteúdo, né? Então é um cara de conteúdo. Eu acho que tá aí uma grande liderança, né? Até pela juventude, né? Tava reclamando que não tem cabelo. Os cabelos me abandonaram cedo, viu, João? Isso não faz falta. Faz falta é a boa energia, as boas intenções, né? Os bons projetos, né? Então, Jefferson, a gente está aí, né? O Sindicato dos Sapateiros. Amanhã, eu nunca digo que se comemora, mas amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Verdade. E pela história triste, que eu tenho um pouco de cuidado para falar isso, de comemorar, mas a história mostra, né, que a partir daquela tragédia as mulheres também ocuparam um espaço merecido, que não deve ser menos do que os nossos, né? Verdade. Então, nós estamos amanhã com uma programação também durante o dia, sem um grande evento, mas com uma reunião no final do dia com as nossas diretoras, né? Temos uma diretoria que metade homem, metade mulher, e amanhã a gente faz um bate-papo lá e vamos também durante o mês de março, né, se tratando do mês da mulher, realizar alguma outra atividade também. Já fizemos no sábado um bate-papo com elas na rádio, amanhã ao meio-dia também vamos estar aí numa emissora fazendo um bate-papo sobre isso, né? E procurando sempre, além do respeito, valorizar, né, o trabalho da mulher, a sua luta, né, a sua importância nas nossas vidas, né? Com certeza, eu sempre me senti um militante da causa, tanto que nessas últimas eleições estava muito imbuído de ajudar a Taquara a ter sua primeira prefeita, e a prefeita, a professora Sirlei, que eu tenho a honra de ser secretária, é a primeira prefeita de 136 anos de história de Taquara, e nós caminhamos lá para ter um secretariado quase que meio a meio, né? E eu fico muito feliz. Eu vi que essa semana a semana passada que assumiu uma secretária nova, né, numa pasta. Sim, nós temos. Agora recentemente tivemos mais 2 mulheres secretárias, ambas
funcionários de carreira que assumiram secretarias. E eu fico muito feliz porque esse ambiente, quanto mais plural o ambiente, mais nós aprendemos. Porque a mulher ou aqueles que têm outras experiências do que a gente, vivem em outros ambientes, eles sempre trazem uma riqueza para o debate, uma riqueza para aquela construção do dia a dia. Eu sempre gostei muito dos ambientes mistos de trabalho, onde você trabalha homens e mulheres. Me parece que são os ambientes onde eu mais consegui produzir, onde eu mais aprendi e onde eu mais me senti à vontade de trabalhar. Até porque ele representa um pouco do que é a família, né? O que é a família, senão esse ambiente misto, onde convivem homens, mulheres, e a gente vai lá aprendendo com as possibilidades e os limites de cada um. Os tempos estão mostrando aí, né? A maioria na faculdade, né? O comprometimento, né? Tá mostrando aí para onde a gente deve ir também, né? Verdade. João, muito obrigado de coração. Eu fico muito feliz com a tua presença, fico muito feliz com as tuas palavras. Eu falo com muita honestidade cada vez que eu falo do agradecimento de tu estar aqui. Eu realmente admiro muito a tua caminhada, o teu conhecimento. Tu sempre foi um cara que transmitiu uma liderança serena, uma liderança segura, uma liderança que prima por ter o conhecimento daquilo que está fazendo e, de certa forma, até um espelho para a gente, porque essa caminhada de liderança, de política, de exercer mandato, de exercer protagonismo, tu é um cara que eu olho e penso, olha, esse é um caminho adequado, porque sempre com essa postura também de, apesar de tantos anos de caminhada, uma postura humilde, uma postura receptiva. Tu poderia em algum momento dizer, o que esse Jefferson quer conversar comigo? Jamais eu... E tu sempre me recebeu de portas abertas, tu sempre me ouviu com atenção, e assim como eu te ouço com atenção também, eu valorizo muito isso. Eu tenho muito desejo de ser um elo importante para o Vale do Paranhana, para as pessoas que vivem aqui e para que a gente possa construir uma caminhada que leve ao bem comum. E eu me espelho muito em algumas lideranças, e especialmente em ti, te falo isso de forma muito honesta e sincera, e fico muito feliz mesmo de tu estar aqui conosco fazendo essa conversa. Obrigado, mas a gente vem de uma experiência de chão de fábrica, né, de um filho de capataz de fazenda, de uma família com muita dificuldade e trabalhando sempre, né? Hoje eu falava com a gente hoje, infelizmente, fizemos quase 50 rescisões no sindicato, uma empresa que veio a fechar aqui por um desacerto aí. Eu vi alguma coisa no noticiário. Foi pago local. Hoje, tudo certinho. E a pessoa que estava ali representando a empresa, já aposentada, eu fiquei pensando, ela deve ter alguns anos de contribuição, mas não deve ser igual aos anos que eu tenho de contribuição. E ela disse, não, eu tenho 40 anos de contribuição. Eu disse, eu tenho 46 anos de contribuição, né? E trabalhei em 3 empresas, né? Trabalhei em Calçados Piccadilly, em Igrejinha, foram 5 anos vindo de São Francisco todos os dias, pegando ônibus às 4h30 da manhã, enfim. Que história! E nesses 5 anos eu sempre conto com orgulho que eu tive uma falta porque não deixaram eu trabalhar, que eu cheguei com catapora para trabalhar, não deixaram, né? E depois foi aqui em Parobé, toda a minha vida aqui na Vulcabras Azalé, hoje, né? Mas nunca trabalhei em outra empresa aqui, eu convivo com a comunidade, enfim, e tentando conviver com segmentos, né? O Vanderlei aqui é prova disso, né? O Jornal Integração sempre nos abriu as portas. Esse local aqui já tive em outras oportunidades também, para outros bate-papo, e eu acho que a vida da gente tem que ser assim, né? De se relacionar bem com todos da sociedade, com os trabalhadores, com as empresas também, né? Eu não posso ser um atirador de pedra, né? Esse tempo já passou, né? Eu tenho que ser um construtor de pontes, digamos assim. Com certeza, e provocar o diálogo sempre para resolver as situações. Acreditamos na mesma coisa, viu? Pode ter certeza. Então é isso, eu que te agradeço aqui pela oportunidade. João. Tá bem? Obrigado.